Olá pessoal, sejam todos bem-vindos a mais um vídeo do programa Universitário para Todos. Eu sou Lívio Matheus, sou professor de Física e Matemática. Agora estamos começando nossa série de webinários, onde eu gravarei junto com vocês aqui 3 vídeos, né, focados em matemática. Eu iniciarei o nosso conteúdo falando sobre técnicas de estudo de matemática em vestibulares e depois eu irei tratar de alguns assuntos cobrados na prova anterior, como uma espécie de revisão e preparação para um eventual próximo vestibular que vocês venham a prestar, né, pessoal? Então, falando sobre o tema de hoje, é um tema muito importante, né? As técnicas de estudos de matemática em vestibulares, né? A matemática em vestibulares é sempre algo que pesa muito, algo muito denso e também muito temido, né? Mas eu vim aqui mostrar para vocês que com a técnica de estudo certa, vocês conseguem dominar a matemática e a matemática dos vestibulares, né? Claro que sempre vão haver tópicos mais difíceis, mas é a minoria, eu asseguro vocês disso. Então, dominando o básico, vocês já conseguem ser capazes de fazer muita coisa. Então, começando aqui, né? O que a gente pode dizer sobre matemática em vestibulares, pessoal? Matemática é sempre um tópico que vai ter um grande volume de questões no vestibular. Vamos tomar como exemplo o Enem, que tem 45 questões só de matemática, né? Nenhum outro assunto tem tantas questões reunidas. Então é algo que vocês precisam entender, né? Que, né, não só no Enem, como em qualquer outro vestibular que cobre matemática, que vai pesar muito e que é importante que vocês tenham um bom desempenho, ou isso vai influenciar negativamente em toda a prova. Qual é a parte boa de tudo isso? Né? É que como matemática é algo muito conteudista, né? Eu vou falar já sobre isso, ela acaba sendo algo que, se você estudou, você acaba conseguindo desenrolar. Além disso, a matemática ela tem sempre um grande peso na nossa nota final, então você dominando, ou melhor, você indo bem nesse tópico, você consegue aumentar em muito sua nota. Né? Tanto é que no Enem, geralmente, a prova de matemática é a que tem mais valor, é a que mais vale na prova. E isso vai dar um aumento muito, muito alto na sua prova. É uma prova que é totalmente conteudista, que eu digo totalmente mesmo, né? Diferente de uma prova de linguagens, por exemplo, em que pode ter uma questão que é interpretativa, que não aborda um conteúdo específico. Matemática não é assim que funciona. Matemática necessariamente vai tratar de algo, de algum conteúdo específico. Então é algo que, se você souber, você consegue fazer. Se você não souber, você vai ter que tentar desenrolar de outra forma. Né? Qual é a parte boa disso? Né? A parte boa é que, se você estudar o suficiente, você consegue ter um bom desempenho na prova. Né? Se você for analisar isso uma prova conteudista, não, depende muito da prova. Né? Pode ser que um dia você não esteja interpretando da forma que a prova quer que você interprete. Porque uma prova interpretativa sempre abre margem para várias respostas. Então você lê uma resposta, acha muito parecida com a outra, fica em dúvida. Em matemática, não. Se você conseguir desenvolver os cálculos, vamos dizer que você achou o valor 10, só vai ter uma alternativa ali que vai ser a resposta. Não tem como você olhar para um 20 e achar essa aqui. Não. Se você achou um 10, vai ser um 10. Então, essa é a vantagem de uma prova que é conteudista. Quem estudou o suficiente e com inteligência, com eficiência, vai ser capaz de ter um desempenho aceitável para cima. Né? Outra coisa interessante sobre a matemática é que a cobrança vai ser análoga na esmagadora maioria das provas. Né? Então, não tem como a prova fugir muito do que costuma ser cobrado, pessoal. Por exemplo, os vestibulares no geral, né? Vamos dar, por exemplo, um Enem, uma prova da UNEB, da UESB. A matemática vai ser cobrada de forma praticamente idêntica. Você não vai ver tanta diferença assim. Talvez uma seja um pouco mais densa que a outra, uma seja um pouco mais difícil, os tópicos. Né? Mas matemática é cobrada de uma forma que é praticamente idêntica na maioria das provas, 90% das provas, salvo os vestibulares militares, que tem a cobrança um pouco mais rígida. Mas, no mais, a cobrança acaba sendo análoga.
Então, falando um pouco da matemática, agora a gente vai falar sobre a questão da organização e do planejamento do seu estudo, né? Como o volume da cobrança e o peso da nota final é muito alto, é necessário que vocês tenham uma preparação rigorosa e constante. Rigorosa em que sentido? Vocês precisam ter um grande volume de questões, né? Se o volume de cobrança é alto, o volume de treino, né, também tem que ser alto. Você tem que estar preparado para resolver um volume alto de questões. E tem que ser constante, né? Você não pode simplesmente parar ali e fazer outra coisa. Não, você tem que seguir nesse caminho, porque só assim você vai passar a dominar esse tipo de estudo. O que mais a gente pode dizer é que a utilização de questões para identificar dúvidas maiores e conhecer o estilo de prova. Vocês, utilizando as questões para estudar, vocês vão conseguir identificar o que é que vocês têm mais dúvida, porque qual é o primeiro passo para estudar? Você vai elencar os conteúdos a serem estudados. Só que você vai olhar e pensar, poxa, é muito conteúdo, qual eu preciso mais, qual eu foco mais? Aí é muito simples, você começa a fazer questão, muitas questões, aí você começa a identificar quais questões você teve mais dificuldade, quais questões você teve maior facilidade. E nesse processo você acaba conhecendo o estilo da prova, né? E eu digo isso porque em um vídeo seguinte a gente vai fazer uma questão que vocês vão ver que é idêntica praticamente a uma questão que caiu no Enem esse ano. É uma questão de lá de edições anteriores que acabou sendo praticamente idêntica, né? O mesmo valor. Então, você conhecendo o estilo da prova já é meio caminho andado para uma boa nota. Aí, conhecido as suas maiores dificuldades, você vai dividir a semana mediante a necessidade, né? Então, você vai dividir sua semana, né? Vamos dizer que você não está estudando só matemática, eu compreendo isso, mas na parte da matemática que você estiver estudando, você vai dividir a matemática naquilo que você tem maior necessidade e fazer mais questões disso do que de outras coisas. Aí você vai utilizar o tópico 2 que eu falei para vocês para isso, né? Você vai fazer questões, identificar as maiores dúvidas e dessas dúvidas você vai focar maior. E claro, planejar simulados e resolver provas antigas, né? Isso aqui eu vou estar sempre trocando essa tecla porque o simulado é para você se preparar para uma prova de verdade, né? Você simula as condições de uma prova e as provas antigas é para você conhecer o estilo de prova e se preparar. Então agora eu falo da minha sugestão de método, né? Que é uma resolução volumosa de questões. Vocês não vão ficar perdendo tempo estudando só teoria, vendo só vídeo no YouTube, vocês não vão fazer só isso. Claro que eventualmente vocês podem precisar, mas qual tem que ser o foco? O foco é resolução de exercício, né? Aí eu listei aqui até os tópicos mais relevantes do Enem, que mais caem, né? Caem outras coisas, eu dou até exemplo disso, né? Aqui não tem logaritmo, mas cai. Por exemplo, razão e proporção, estatística, geometria plano espacial e funções, que acaba até incluindo o que eu falei do logaritmo, mas isso é algo mais específico. Enfim, eu estou tentando dizer que a prova foca nesses conteúdos e na parte mais simples dele, né? Acaba uma outra questão do Enem sendo mais difícil que as outras. Então, você elencar esses conteúdos, o que, é que você vai fazer? Você vai focar em resolver questões e focar em resolver questões mesmo. Não é ficar estudando muito a teoria, não é ficar lendo muito resumo, não é ficar fazendo um mapa mental exageradamente. É focar em questões, né? Você vai ter uma média diária de questões, vamos dizer que você quer fazer 20 a 30 questões de matemática por dia, e você vai aumentando com o tempo. Aí você vai acabar fazendo o quê? Vai descobrir maiores dúvidas, vamos dizer que você fez 20 questões, acabou vindo 5 de geometria e você só acertou uma. Você vai perceber na hora que você tem dificuldade maior em geometria, pessoal. Aí você vai usar as questões para descobrir isso. E além disso, você vai conhecer o estilo da prova, né? Você conhecendo o estilo da prova, você vai fazer questões e vai conhecer o estilo da prova através das questões da prova que você está fazendo, né? Você começa a entender como a prova te cobra, como a prova te incita, né? Só fazendo questões você vai conhecer isso. Fixação da teoria, né? Você estudou ali a teoria, vamos dizer que estava com uma coisa, você chegou lá e fez algumas questões. Na hora você já começa a associar o que você aprendeu teoricamente com a sua prática. Então a prática regular de exercícios é excelente. E por fim, aquilo que eu falei, né, da teoria. Você não vai estudar sempre. Quando é que você vai estudar? Quando você identificar que você vai ter um déficit muito grande naquela teoria, você vai voltar a estudar ela um pouco. Então, revisão da teoria baseada na resolução de problemas. Você vai usar os problemas que você resolveu, você vai analisar os seus números, você vai ver quais você teve pior desempenho e vai focar mais nesses
em possíveis revisões teóricas, mas o foco, repito, questões. Aqui alguns materiais didáticos, né? Agora que eu falei de teoria, eu vou sugerir alguns materiais didáticos, 3 tipos diferentes, mas que podem ser usados em conjunto, vai variar da pessoa. Eu disse aqui o que? Primeiro eu falei da coleção do Gelson Yese, que é uma coleção de livros de matemática básica, focada tanto no ensino médio quanto no ensino superior, mas com a abordagem do ensino, com conteúdos do ensino médio. Então, para quem se sente confortável em ler livro, você vai para buscar algum acesso, né, livro, e-books, né, você pode comprar a coleção se for do seu agrado, e você vai lá ler a coleção do Gelson Yese, que se não me engano são 9 livros, mas você não vai ler os 9, você vai abrir o livro específico da matéria específica e vai colocar na página específica, não precisa ler tudo, só aquilo que te deu dúvida mesmo. Né? Além disso, eu sugiro também alguns canais do YouTube que eu já sei da credibilidade, bons canais, né? O primeiro é o do canal do professor Ferreto, né? Que é um canal sempre muito bem falado, é bem antigo aí na matemática, você vai achar praticamente todo o curso de matemática do ensino médio, então se você tiver uma dúvida e quiser ir para lá, é um canal interessante, com uma pegada um pouco mais lenta, ele vai realmente tratar o aluno como se aquilo fosse simplesmente a primeira vez que você ouviu matemática na vida. É uma pegada muito interessante para quem tiver com dificuldade no assunto. A gente tem também o canal Equaciona, do Paulo Pereira, que ele também vai tratar a matemática da mesma forma que o Ferrito, né? Como se você nunca tivesse visto o conteúdo, mas ele tem uma pegada um pouco mais ágil, pessoal. Para quem tiver com pouco tempo e tiver maior facilidade de aprender matemática, eu recomendo esse canal, que aí você consegue absorver o conteúdo com tranquilidade, né? Então esses 2 canais eu recomendo. E aqui algumas plataformas especializadas, né? Eu já adianto, são pagas, né? Mas aí é para quem realmente tiver interesse em buscar, né? O que concurso disponibiliza uma quantidade de grades de questões por dia, mas se você quiser fazer questões ilimitadas, ter acesso ilimitado, você precisa pagar uma taxa, né? Mensal de acesso. Mesmo vale professor Ferreira, aí vai de cada um, né? Mas primeiro foque naquilo que é gratuito. Se sua necessidade for muito grande, aí você vai olhar as plataformas especializadas. Outra prática muito importante para vocês é revisões importantes, revisões e práticas importantes, né, pessoal? Vocês têm que estar sempre revisando o conteúdo de forma eficiente, né? Você não pode parar todo dia para estudar a teoria, mas você pode muito bem tirar alguns momentos específicos programados por vocês para estudar o negócio, né? Então vamos lá. Programar revisões teóricas. Você vai basear o quê? Você vai basear-se nas questões resolvidas. Você vai olhar as questões que você resolveu, ver os assuntos que teve mais dificuldade e programar revisões baseado nisso. Então, qual é a sua primeira prioridade? O volume de cobrança da prova. Sua segunda prioridade, sua maior dificuldade. Então, o que é que eu quero dizer com isso? Você não vai focar no que é mais difícil. Você vai focar no que é mais útil, o que a prova cobra mais. Porque vamos dizer que você está com dúvida em logaritmo, que você quase não entendeu o assunto, vamos dizer assim, mas você também está com dúvida em regra de 3. O Enem cobra muito mais regra de 3, então você vai focar em regra de 3. Logaritmo fica para segundo plano, que apesar de ser cobrado é muito menos. Então você vai focar antes de focar na sua necessidade intelectual, você vai focar nas necessidades da prova. Técnicas de revisões pontuais, o que isso quer dizer? Uma revisãozinha assim rápida, você bate o olho e já responde e você vai lembrar, um gatilho mental, né? Passei sem querer. Mapas mentais, né, pessoal? É sempre bom você fazer fazer mapas mentais de forma rápida, né? Você separar um dia na semana para você realizar alguns mapas mentais. Aí eu sugeri 2 plataformas, né? O Anki e o Canva. O Canva é autoexplicativo, né? Uma plataforma que você pode criar slides, mapas mentais. O Anki já, por outro lado, é um método de ensino, né? Não vou entrar em detalhes, que você pode tentar aprender, né? Se você quiser utilizar, você precisa fazer um curso rápido, né? Não é nada muito complexo, para você entender como funciona o Canva e estudar ele. O Canva não, o Anki. Aí o Anki ele te manda notificações periódicas no seu celular. Você vai abrir, ele vai te fazer uma pergunta, você responde essa pergunta. Aí você meio que vai relembrando, né? De pouco em pouco. Post-its, né? Que é aquele papelzinho que a gente cola na parede de casa, na janela, né? Em lugares que você passa para você botar umas fórmulas, né? Vamos dizer que você não lembra a fórmula de Bhaskara com facilidade. Você pega um post-it, coloca pela casa toda. Aí quando você está lavando o prato, você vai bater o olho nele e vai pensar, opa,
A forma de básica aqui. Você vai no banheiro, está lá o post-it. Você vai no seu quarto, no seu espelho, está lá um monte de post-it. Então, post-it é uma técnica interessante que eu recomendo que vocês venham aderir, né? E não é nada caro, né? Um post-it, hoje você compra mais de 200 folhas, mais de 100 folhas de post-it, né? Daquelas pequenininhas, por menos de R$ 6. Então, acaba sendo algo bem em conta. Lembrando que o Anki e o Canva também são gratuitos, né? E por fim, nessa parte prática é importante, eu sugiro simulados, né? Simulados você vai fazer o quê? Você vai programar simulados na sua agenda para você simular a situação da prova. Então você vai para o seu quarto, você vai se trancar na porta, né, pessoal? Você vai se fechar no lugar, vai pegar uma água, um lanche e você vai fingir que você está fazendo a prova, né? É a sua preparação, o seu treino para aquela prova. Então simulados vão te dar essa preparação, né? Você vai ter também uma preparação mental, né? Que realmente é muito cansativo para sua mente ler, por exemplo, 45 questões de matemática no Enem da vida. Então, você se preparando, você vai estar mentalmente preparado e fisicamente, porque convenhamos, você ficar sentado na cadeira por muito tempo, as pernas começam a doer, né? Naquela vontade de levantar, você começa a ficar olhando para cima, começa a se distrair, então tem uma necessidade física também que o simulado vai suprir. Então, o simulado é inestimável. Tudo que eu falei nessa aba, você pode até tentar dispensar, mas simulado não tem como dispensar, né? Você pode deixar de usar o Anki, pode deixar de usar post-it, né? Pode focar menos em revisão teórica, mas simulado é indispensável para qualquer estudante, independente do método de estudo dele. Tem que se preparar usando simulados, é importante. E por fim eu termino com algo que pouca gente pensa, né? Mas precisa, que é grupos de estudos ou parcerias. O que seria uma parceria? Você tem um colega de estudos, né? Um amigo ou um grupo pequeno de amigos em que vocês vão trocar experiências, vocês vão se motivar, né? Vocês vão conversar sobre a situação de vocês, aí você vai perceber que um vai entender o outro, então vocês não vão se sentir sozinhos, né? E isso dá uma motivação maior para a pessoa, saber que ela não está passando por aquilo sozinha, né? É algo humano. Vocês vão esclarecer dúvidas um do outro e fortalecer alguns conceitos, né? Vocês vão marcar algumas reuniões entre si para dar uma estudada e isso dá uma ajudada boa. Estudo em grupo, né? Ou grupo de estudos, você vai simplesmente ter um grupo que é focado simplesmente em exercício. Não precisa nem ser pessoas conhecidas, pode ser um grupo online de estudos em que vocês vão criar um grupo no WhatsApp, aí vocês vão mandar no grupo exercícios que vocês não responderam ou mandar exercícios que vocês acharam interessantes. E também vocês vão poder sanar dúvidas teóricas, o que é muito importante na hora da prova, ter a teoria em mente. Com isso eu finalizo o vídeo, né, pessoal? Eu espero que tenha ajudado, né? São conceitos muito importantes na prova que eu acho que vocês deveriam levar em conta antes de prestar qualquer vestibular. Desejo boa sorte a todos.